Olá, amigos. Dando continuidade à nossa disciplina Ecocardiografia Adulto, vamos tratar nesta aula a primeira parte da função diastólica. Assim, a função diastólica é aquela capaz de manter o enchimento ventricular normal nas condições de carga ou de esforço necessário no momento que o paciente requer. E nós sabemos que disfunção diastólica com fração de ejeção preservada apresenta a mesma evolução desfavorável que os pacientes que têm fração de ejeção deprimida. Por isso, é muito importante o diagnóstico mais ou menos preciso dessa função diastólica dos pacientes para poder realizar os tratamentos adequados. Existem dois tipos de disfunção diastólica importantes que devem ser separados muito bem. Aqueles que têm a pressão do átrio esquerdo preservada normal, que é a forma mais leve, geralmente disfunção diastólica grau 1 ou disfunção diastólica discreta, e a disfunção diastólica que apresenta elevação da pressão do átrio esquerdo. Esses são pacientes mais sintomáticos e com pior prognóstico. Para a análise da disfunção diastólica, vamos utilizar como base as recomendações sobre a função diastólica que foram publicadas em 2016 pela Sociedade Americana e a Sociedade Europeia de Ecocardiografia. Vamos estabelecer, em primeiro lugar, algumas definições importantes com relação às pressões intraventriculares e sua correlação com os momentos do ciclo cardíaco durante a diástole. Então, a diástole começa após o fechamento da válvula aórtica, no momento em que a pressão intraventricular cai rapidamente e de forma constante. Essa queda constante é denominada constante tau, e ela pode ser medida pelos estudos hemodinâmicos. Ela cai, então, de forma constante até ela ficar abaixo da pressão do átrio esquerdo. Nesse momento que a pressão intraventricular diminui por baixo da pressão do átrio esquerdo, que abre-se a válvula mitral. Esse fenômeno é obtido pelo processo de contratorção. A contratorção é a despolarização da banda ascendente muscular que provoca o aumento do tamanho da cavidade, ou pelo menos a volta do tamanho da cavidade da sua posição inicial, que torceu durante a sístole, criando uma pressão negativa dentro do ventrículo. Essa pressão negativa dentro do ventrículo, que diminui abaixo da pressão do átrio esquerdo, faz com que o ventrículo esquerdo aspire o sangue contido no átrio esquerdo durante a fase inicial da diástole, ou seja, durante a fase de enchimento ventricular rápido. Isso pode ser visto aqui em estudos hemodinâmicos, colocando-se dois catéteres, um na região apical e outro na região basal do ventrículo esquerdo, e determinando esse gradiente pressórico intraventricular entre a base e a ponta do ventrículo esquerdo, produzido então pelo fenômeno de contratorção. Essa pressão negativa, então, embora pequena, é suficiente para que o ventrículo esquerdo proceda a aspirar o sangue do átrio esquerdo e encher essa câmara durante a fase de enchimento ventricular rápido, muito rapidamente, 70% a 80% do fluxo entra durante essa fase da diástole do átrio para o ventrículo. Durante a fase de diástase, ou seja, durante a fase de relaxamento passivo, no qual não há nenhuma atividade muscular, há uma equalização entre as pressões do átrio e do ventrículo. E com isso há uma diminuição significativa do fluxo diastólico que passa do átrio para o ventrículo nesse período. Apenas aquela pequena quantidade de fluxo que é alimentada pelas veias pulmonares durante essa fase na diástole. Quando vem a contração atrial, a pressão dentro do átrio esquerdo fica positiva com relação à pressão do ventrículo esquerdo. Ou seja, a pressão atrial esquerda aumenta devido à contração atrial e isso vai criar um gradiente positivo entre átrio esquerdo e ventrículo esquerdo que completa o enchimento ventricular correspondendo aproximadamente de 15 a 25% do enchimento nessa fase final da diástole. Assim, ainda definindo a diástole,
definimos como início da diástole o fechamento da valva aórtica e o final da diástole o fechamento da valva mitral, que corresponde a 4 períodos. Ao período de relaxamento isovolumétrico, ou seja, esse período no qual a pressão intraventricular cai de forma constante tal, no qual não há nenhum enchimento ventricular, obviamente a pressão ventricular está maior que a pressão do átrio. O segundo período, chamado período de enchimento ventricular rápido, que vai da abertura da valva mitral a que se atinge a máxima velocidade do fluxo ao nível da valva mitral e corresponde a 70-80% do enchimento ventricular e corresponde à onda E do fluxo mitral. A fase de diástase, de enchimento ventricular lento, corresponde a menos de 5% do enchimento ventricular durante esse período. E finalmente a contração atrial, que como dissemos, cria um gradiente positivo entre o átrio e o ventrículo e consegue colocar dentro do ventrículo de 15 a 25% do volume sanguíneo que passa durante essa fase final da diástole e corresponde à onda A mitral. Então nós podemos ver alguns parâmetros ecocardiográficos que avaliam a função diastólica. Esses parâmetros ecocardiográficos são a fluxometria mitral, é o principal. O Doppler tisular do anel mitral também vamos utilizar de forma importante. O volume do átrio esquerdo, o fluxo das veias pulmonares. Podemos calcular o tempo de relaxamento isovolumétrico do ventrículo esquerdo, a velocidade de propagação do fluxo utilizando o modo M em cores, e ainda como coadjuvante podemos utilizar a manobra de Valsalva em algumas situações em que precisamos diagnosticar, por exemplo, uma disfunção diastólica de grau 2. Dentro do fluxo mitral, nós vamos analisar a onda E e a onda A, o tempo de desaceleração e a duração da onda A. Com relação ao Doppler tisular do anel mitral, vamos analisar a velocidade E linha medial e lateral e a relação entre a onda E mitral e a onda E linha do Doppler tisular. O volume do átrio esquerdo sempre deve ser indexado para a superfície corporal. Nós vamos ver os valores normais. E ainda, no fluxo de veias pulmonares, analisamos a relação entre os componentes sistólico e diastólico e a duração da onda A ou do fluxo reverso da veia pulmonar. Com relação ao tempo de relaxamento isovolumétrico, pode ser medido às vezes, vamos explicar como, e utilizamos o Doppler contínuo desde a posição apical de 5 câmaras ou de 3 câmaras. E ainda a velocidade de propagação se obtém utilizando o modo M em cores. Temos ainda o Strain Rate diastólico precoce, que é um novo método para a avaliação da função diastólica, que nós vamos ver no final. E assim podemos, com todos esses elementos, realizar a análise da função diastólica. Então vamos começar com as fases da diástole. Em primeiro lugar, vamos falar do tempo de relaxamento isovolumétrico, o TRIVI, que é a primeira fase da diástole, que como já falamos, avaliamos desde a posição apical, na posição de 3 câmaras ou 5 câmaras com Doppler contínuo, colocando a linha Doppler no meio do caminho entre a via de entrada e a via de saída do ventrículo esquerdo, de forma a detectar simultaneamente o fluxo mitral e o fluxo da via de saída do ventrículo esquerdo. Então, o tempo de relaxamento isovolumétrico, ele corresponde ao momento que cessa o fluxo da via de saída do ventrículo esquerdo, que termina a sístole, o período digestivo ventricular, até que ele abre a válvula mitral. Ou seja, corresponde ao período da constante tau, e seria a contratorção ventricular responsável por este período. O valor normal é menor ou igual a 70 milissegundos, e ele aumenta nas alterações do relaxamento e diminui nas disfunções diastólicas do tipo restritivo. O segundo elemento, e muito importante, ou talvez o mais importante para a análise da função diastólica, é a avaliação do fluxo mitral, no qual vamos analisar, através do fluxo mitral, o enchimento ventricular rápido e o período de diástase, e finalmente a contração atrial. Então a onda E mitral,
normalmente maior que a maior das ondas do fluxo mitral. Ela tem que ser maior que 50 centímetros por segundo, em casos normais. A relação EA ela pode variar, geralmente ela é menor que a onda E, mas ela pode variar em pacientes mais idosos, sendo um pouquinho maior que a onda E, pode variar entre 0,8 e 2. Nos pacientes mais jovens predomina a onda E e, portanto, essa relação se aproxima a 2. Então, essa variação entre 0,8 e 2, entre a relação da onda E dividido pela onda A, seria normal. O tempo de desaceleração, que é aquele tempo que vai tangenciando a rampa de desaceleração até a linha de base, esse tempo é normalmente maior que 160 milissegundos. E a duração da onda mitral se mede desde o início na linha de base até o final da onda mitral. Ela tem que ser maior do que 30 milissegundos, pelo menos, do que a duração do fluxo reverso da veia pulmonar que nós vamos ver a seguir. Então aqui nós vemos no bidimensional a passagem de sangue através da válvula mitral. Nós vamos posicionar o seu volume amostra exatamente no ponto de captação das cúspides. Mas vemos também o fluxo da veia pulmonar superior direita entrando no átrio esquerdo, que forma praticamente uma câmara comunicante entre as veias pulmonares, átrio esquerdo e ventrículo esquerdo durante a diástole. Isso é importante porque, como o sangue é incompressível, qualquer medida feita em qualquer lugar desse fluxo vai refletir a função diastólica ventricular. O enchimento ventricular rápido e diástase ainda podemos analisá-lo pelo fluxo da veia pulmonar. O fluxo da veia pulmonar, obtido na veia pulmonar superior direita, com Doppler pulsátil sempre, ele vai mostrar aquelas curvas, uma curva retrógrada que corresponde à contração atrial, na qual nós podemos medir a duração dessa onda A ou da onda reversa, uma curva positiva, a onda S, sistólica, que corresponde à sístole ventricular, e uma segunda onda positiva D diastólica, que corresponde à diástole ventricular esquerda e se correlaciona com a onda E mitral. Então, a duração da onda A mitral tem que ser maior do que 30 milissegundos do que a duração da onda A do Doppler tisular. E a relação entre as ondas sistólica e diastólica da veia pulmonar tem que ser normalmente maior que 1. Ela pode ser menor que 1 em indivíduos jovens, mas em geral ela é maior que 1, e em pacientes idosos, se essa relação se inverte, se ela for menor que 1, é um forte indicador de aumento da pressão do átrio esquerdo. Outra forma que nós fazemos para avaliar, o que nós utilizamos para avaliar a função diastólica, a fase de enchimento ventricular rápido, da diástole em si toda, é o Doppler tisular do anel mitral. E nós podemos verificar esse Doppler tisular tanto no anel lateral como no anel septal da válvula mitral. Colocando o Doppler pulsátil, a amostra de Doppler pulsátil nessa região, e ativando o sistema de análise de Doppler tisular. Então nós vemos que a velocidade de deslocamento do anel mitral medial tem que ser maior, normal, maior que 7 centímetros por segundo, e a velocidade da onda E' do deslocamento do anel mitral lateral maior que 10 centímetros por segundo. A relação entre a onda E mitral e a onda E' média, ou seja, a média dessas duas, tem que ser menor que 14. Ou uma relação entre a onda E mitral e a onda E' medial menor que 15, ou entre a onda E mitral e a onda E' lateral menor que 13, e em média menor que 14. Tudo isso indica que a pressão do átrio esquerdo está ainda dentro de limites normais. Aqui nós temos no traçado, então, a onda S, que já tínhamos visto na parte de função sistólica ventricular, e aqui a onda E', que é a primeira onda após a sístole, e a onda A'. O que mais importância tem, na verdade, seria a aferição dessa onda E' para poder fazer essas comparações com a onda E do fluxo mitral. Ainda podemos utilizar para avaliar essas fases da diástole, enchimento ventricular rápido e diástase, a velocidade de propagação do fluxo, que corresponde à velocidade com que o sangue vai desde a região do anel mitral até a ponta do ventrículo esquerdo. Essa velocidade, que se mede com essa rampa, essa inclinação dessa rampa aqui, tem o seu valor normal maior que 50 centímetros por segundo.
E pode-se estabelecer ainda uma relação entre a onda E mitral e a velocidade de propagação do fluxo, cujo valor normal é menor que 1.7. Valores acima de 1.7 indicam disfunção diastólica com provável aumento da pressão do átrio esquerdo. Como vemos, temos vários elementos que permitem a análise, então, da função diastólica. Podemos ainda utilizar, e de forma mais recente, essa aplicação, o chamado strain rate diastólico precoce da onda E', essa região aqui da onda E' do strain rate longitudinal do ventrículo esquerdo. E nós vemos que se esse strain rate, medido em segundos a menos 1, for maior que 1 segundo a menos 1, com uma sensibilidade de 84% e uma especificidade de 100%, nos permite dizer que a pressão do átrio esquerdo está normal. Valores inferiores a 1 indicam, então, são indicativos aumento de pressão do átrio esquerdo, e esse parâmetro vai ser particularmente útil quando avaliarmos a chamada disfunção diastólica grau 2 ou pseudonormal. Nós vemos aqui um trabalho, né, aplicando o strain rate diastólico precoce com relação a diversos graus, então, de disfunção diastólica. Então, em indivíduos sadios, esse valor médio é de 1.4 por segundo. Nas chamadas disfunções diastólicas indeterminadas, ele cai abaixo de 1, 0,96. E ele vai caindo gradativamente à medida que as disfunções diastólicas vão aumentando o seu grau. Na disfunção diastólica grau 1, 0,87, na grau 2, o pseudonormal, 0,79, e na grau 3, o restritiva, 0,67. Mas o mais importante é que ele já cai praticamente fora o normal, já cai em qualquer tipo de disfunção diastólica, ele já está abaixo do normal. De aí a alta especificidade que esse método apresenta. Vamos verificar agora os graus de disfunção diastólica correlacionados ao aumento da pressão do átrio esquerdo, ou seja, a verificação de pacientes que apresentam aumento da pressão do átrio esquerdo, fato muito importante na determinação, né, do prognóstico desses pacientes com disfunção diastólica. Então aqui nós temos um normal, um fluxo mitral normal. Avaliando o fluxo mitral, nós vemos que a onda E, nesse caso, está maior que a onda A, e ela tem uma velocidade maior que 50 centímetros por segundo. Isso é muito importante para distinguir o normal das disfunções de grau 1 que apresentam essa onda E menor que 50 centímetros por segundo. A relação EA, como dissemos, ela varia entre 0,8, ou seja, uma onda A um pouco maior que a onda E, até 2, uma onda E 2 vezes maior que a onda A. Nós vamos encontrar valores abaixo de 1 nos pacientes mais idosos e mais próximos de 2 nos pacientes jovens. O tempo de desaceleração mitral, ou seja, esse tempo aqui que mede essa desaceleração, maior que 160 milissegundos. A relação entre a duração da onda A mitral e a duração do fluxo reverso atrial vai ser maior que 30 milissegundos, ou subtraindo a onda A mitral da onda A da veia pulmonar, tem que ser menor a 30 milissegundos essa variação. E o TRIV, o tempo de relaxamento isovolumétrico, vai ter que ser menor ou igual a 70 milissegundos. Isso seria um paciente normal, sem disfunção diastólica. Uma disfunção diastólica grau 1, que é a forma mais leve de disfunção diastólica, que não apresenta aumento da pressão do átrio esquerdo, e por isso que é muito importante separar esse tipo de disfunção, apresenta uma onda E menor que 50 centímetros por segundo, uma relação EA menor que 0,8. Segundo o guideline, esses dois elementos já definem uma disfunção diastólica grau 1. O tempo de desaceleração é normal, maior que 160 milissegundos. A duração da onda A mitral e a onda reversa do Doppler pulmonar é normal, menor que 30 milissegundos. E o TRIV geralmente está aumentado, porque aquela fase de contratorção ela se faz mais lentamente devido à alteração do relaxamento. Exatamente essa é a fase no qual o músculo vai sofrer esse processo de contratorção. A contratorção se realiza mais lentamente, o que aumenta o tempo do TRIV a mais de 100 milissegundos.
Aí continua o nosso paciente no seu caminho para a disfunção diastólica e agora vai para a chamada disfunção diastólica grau 2, ou pseudonormal. Pseudonormal por quê? Porque a relação agora entre a onda E e a onda A se normaliza, fica entre 0,8 e 2, como está aqui. E a onda E maior que 50 centímetros por segundo. Então, do ponto de vista da observação da onda E e da onda A, nós não podemos fazer o diagnóstico entre o pseudonormal e o normal. Mas o tempo de desaceleração geralmente está mais encurtado nesses pacientes com disfunção diastólica grau 2, muitas vezes inferior a 160 milissegundos, embora ele possa ser maior. E agora sim, a duração da onda A reversa, ou seja, da onda A da veia pulmonar menos a da onda A mitral, vai ser maior que 30 milissegundos, indicando agora com bastante segurança a presença de um aumento da pressão do átrio esquerdo, o que vai provocar uma diminuição do tempo de relaxamento isovolumétrico que vai ficar inferior a 70 milissegundos. Continuando nosso caminho para a disfunção diastólica, vamos para a disfunção diastólica grau 3, disfunção diastólica restritiva, onde agora sim a onda E vai ser bem maior que 50 centímetros por segundo, geralmente perto de 1 metro ou mais do que 1 metro por segundo. Essa onda vai ser mais do que 2 vezes maior do que a onda A, uma relação EA maior que 2. Um tempo de desaceleração muito curto, porque agora a equalização das pressões se realiza muito rapidamente, imediatamente após o enchimento ventricular rápido, menor que 160 milissegundos. A duração da onda reversa atrial vai ser maior que 30 milissegundos que a duração da onda A mitral, pelo mesmo motivo, pelo aumento da pressão do átrio esquerdo, e o TRIV vai encurtar ainda mais, menor que 60 milissegundos. Esse seria, analisando o fluxo mitral e todos os parâmetros que a gente analisa para a função diastólica, a disfunção diastólica grau 3 ou restritiva. Se nós analisarmos o fluxo das veias pulmonares, nós vamos ver algumas diferenças também nas diferentes graus de disfunção diastólica e principalmente quando temos aumento da pressão do átrio esquerdo. Em condições normais, em um indivíduo adulto, a onda S do fluxo da veia pulmonar é maior que a onda D. Muitas vezes, nesse paciente é difícil de detectar a onda A, mas a onda A vai ter uma duração menor do que a duração da onda A mitral. Então, a relação entre a onda S e D maior que 1 e a duração entre a onda A reversa menos a onda A mitral vai ser menor que 30 milissegundos. Na disfunção diastólica grau 1, alteração do relaxamento, que é a forma mais leve, sem aumento da pressão do átrio esquerdo, nós vamos ter um predomínio maior da onda sistólica com relação à onda diastólica. Então, uma onda sistólica maior que a diastólica, bastante maior que a diastólica, e uma duração de onda A reverso menos a onda A do fluxo mitral normal, menor que 30 milissegundos, ou seja, não altera muito o fluxo reverso da veia pulmonar. Agora, quando passamos à disfunção grau 2, ao pseudonormal, aqui nós já temos aumento da pressão do átrio. Então, essa relação entre a sístole e diástole, sistólica e diastólica, do fluxo da veia pulmonar vai se inverter, vai ficar menor que 1. Em um adulto, isso já é um indicativo de aumento da pressão atrial esquerda. E agora, a duração da onda A reversa da veia pulmonar vai ser mais do que 30 segundos maior do que a onda A mitral, indicando também o aumento da pressão do átrio esquerdo, fenômeno que vai se manter mais acentuado na disfunção diastólica de grau 3 restritiva, no qual se mantém ainda a relação entre sístole e diástole menor do que 1, e a duração da onda A da veia pulmonar maior que 30 milissegundos da onda A mitral. Todos esses últimos dois elementos indicando aumento da pressão atrial esquerda. Então, na verdade, quando nós analisamos função diastólica, é muito importante determinar se essa pressão do átrio esquerdo está aumentada ou não. E para isso utilizamos todos esses recursos. Agora nós vamos analisar a disfunção diastólica do ponto de vista do Doppler tisular. Nós vamos ver aqui um normal, um Doppler tisular normal, no qual a onda E' septal é maior que 7 cm por segundo e a E' lateral maior que 10 cm por segundo. Quando correlacionamos a onda E mitral com a onda E' septal, esse valor, essa relação será menor que 15. E quando analisamos a relação da onda E mitral com a onda E' lateral, ela vai ser menor que 13.
E a relação E, linha média, ou seja, a média entre lateral e medial, vai ser menor que 14. Tudo isso indica que esse é um Doppler tisular normal e não há nenhuma evidência de aumento da pressão do átrio esquerdo. Quando nós temos uma disfunção diastólica grau 1, alteração do relaxamento, como vemos aqui, há uma inversão entre a relação da onda E' e a linha do tisular. Embora não seja tão importante, o mais importante é que essa onda E' septal ela vai ser menor do que 7 cm por segundo e a onda E' lateral menor do que 10 cm por segundo. Mantendo a relação entre a onda E mitral e a onda E' septal, menor que 15 para o septal, menor que 13 para o lateral e menor que 14 para a relação média entre a onda E mitral e a onda E' média. E isso porque diminui a onda E', mas também diminui a onda E do fluxo mitral. Diminuindo as duas, mantém essa relação dentro dos limites normais, indicando que não existe um aumento da pressão do átrio esquerdo. Quando analisamos o grau 2 pseudonormal, aí sim as coisas invertem. As ondas E septal e lateral se mantêm baixas, abaixo de 7 e 10 centímetros por segundo, respectivamente, e a relação entre a onda E septal e E septal é maior que 15, ou a relação entre a E mitral e E' lateral maior que 13, ou a relação entre a onda E e a onda E' média das ondas E maior que 14. Esse fator é muito importante para indicar o aumento da pressão atrial esquerda. Nós vemos que a onda E fica bem diminuída nesses casos, assim como se mantém diminuída também no grau 3 restritivo, onde mantém as mesmas características de diminuição da onda E septal e lateral, e essa relação E' septal, lateral e média está aumentada, maior que 15 para a septal, maior que 13 para a lateral e maior que 14 para a relação E mitral e linha média. Então, vemos que nós temos mais elementos para o diagnóstico dessa disfunção diastólica. Vamos ver agora ainda a avaliação do átrio esquerdo e do refluxo tricúspide, que são dois coadjuvantes importantes para a avaliação e a detecção, principalmente, do aumento da pressão do átrio esquerdo. Então, o volume do átrio esquerdo, no grupo que não apresenta nenhuma alteração, é normal. É inferior a 34 ml por metro quadrado de superfície corporal, o que se mantém também no grau 1, ou seja, não há aumento no grau 1 da pressão atrial esquerda e, portanto, o volume do átrio esquerdo se mantém normal. Já nas disfunções grau 2 e 3, ou seja, no pseudonormal e no restritivo, ele vai ser maior que 34 ml por metro quadrado de superfície corporal. A velocidade de refluxo tricúspide também é baixa, no normal, abaixo de 2,8 metros por segundo, também no grau 1, e ele é maior que 2,8 metros por segundo, tanto no grupo de grau 2, ou seja, pseudonormal, e no grupo de grau 3, ou seja, restritivo. A velocidade de propagação do fluxo ela vai caindo gradativamente ao longo de todas as disfunções diastólicas. O valor normal da velocidade de propagação de fluxo, obtida com modo M a cores, é maior que 50 cm por segundo. Ela pode cair um pouco no grau 1 já, e ela fica maior normalmente que 45 cm por segundo, mas pode estar abaixo de 50. E no grau 2 e no grau 3 elas são bem inferiores a 45 cm por segundo, indicando uma dificuldade daquele sangue ir desde a região basal, ou seja, desde a mitral, até a região apical do ventrículo esquerdo, devido à restrição ao enchimento ventricular. A relação entre a velocidade de propagação do fluxo e a onda E mitral normalmente é inferior a 1,5, tanto no normal como no grau 1, e ele costuma ser maior que 1,5 no grau 2 e maior que 2,5 no grau 3, indicando o progressivo aumento, então, da onda E por um lado e a queda da diminuição da velocidade de propagação por outro. Então, nós temos aqui dois exemplos, a medição do volume do átrio esquerdo na posição de 4 câmaras e de 2 câmaras. No caso aqui, o paciente apresenta um volume biplanar de 79 ml, que deve ser indexado para a superfície corporal, seguramente vai ser maior que 34 ml por metro quadrado, claro, é uma miocardiopatia.
E aqui nós temos a aferição da refluxo tricúspide, no caso aqui com uma velocidade de 4,1 metros por segundo, 410 centímetros por segundo, indicando um aumento nesse paciente anterior, então, dessa velocidade de refluxo tricúspide, que está aqui, né, situando essa disfunção diastólica entre grau 2 e grau 3. Aqui nós vemos uma relação entre os graus de disfunção diastólica, grau 1, grau 2 e grau 3, e o aumento progressivo do átrio esquerdo nessas últimas duas disfunções, grau 2 e grau 3, e vemos que entre o normal e a disfunção grau 1 não existe diferença apreciável, embora o átrio seja ligeiramente maior, um volume ligeiramente maior. Mas ele realmente aumenta quando nós temos aumento da pressão do átrio, que seria na disfunção diastólica grau 2 e na disfunção diastólica grau 3. Alguns procedimentos especiais nós podemos fazer para identificar a disfunção diastólica grau 2 ou pseudonormal, aquela no qual o Doppler do fluxo mitral ele pode parecer normal, porque a relação EA se encontra dentro dos parâmetros normais, ou seja, entre 0,8 e 2. Então, uma delas é a presença da onda L, dessa protuberância que aparece aqui no meio da diástole. Essa onda L, se sua velocidade for maior que 20 centímetros por segundo, ela pode ser um indicativo importante de disfunção diastólica grau 2 e corresponde ao enchimento medioventricular durante a fase da diástase. Ela pode aparecer eventualmente em indivíduos muito bradicárdicos e não representar realmente uma elevação da pressão do átrio esquerdo. Mas seguramente esse aparecimento nos pacientes bradicárdicos vai ser inferior a 20 centímetros por segundo. Então, quando aparece a onda L no fluxo mitral, é um parâmetro bastante importante, indicativo de disfunção diastólica grau 2. E outra muito importante é a manobra de Valsalva. A manobra de Valsalva, que diminui a precarga atrial ou a precarga ventricular, com a diminuição da pressão do átrio esquerdo devido à diminuição do retorno venoso, sistêmico e pulmonar que ocorre normalmente quando se faz o Valsalva, quando se faz um aumento da pressão intratorácica, ela desmascara, digamos assim, um pseudonormal. Aqui nós temos um fluxo mitral normal, antes da manobra de Valsalva, que vai mudando durante a manobra de Valsalva e se transformando numa disfunção de grau 2, de grau 1, como se fosse uma alteração do relaxamento. Em condições normais, a manobra de Valsalva ela ocorre diminuindo de forma igual tanto a componente da onda E como a componente da onda A. Se o indivíduo não tiver disfunção diastólica, vai haver uma diminuição por igual de todas as ondas. Quando nós temos essa transformação, como se fosse ele vir de um grau mais avançado para um grau mais leve de disfunção diastólica, deve ser que a disfunção diastólica, ao diminuir a pressão atrial e aliviar a pressão do átrio esquerdo, ele permite que esse átrio esquerdo funcione melhor do ponto de vista diastólico e, portanto, de um grau 2, ela se transforma num grau 1, uma disfunção grau 1, por esse motivo aumenta a onda A e diminui a onda E. Essa variação entre a relação EA tem que ser maior que 50% para ela ser considerada uma manobra de Valsalva positiva. Outros procedimentos especiais seriam para o cálculo da pressão pulmonar, e Nagé estabeleceu um método na década de 90, utilizando a onda E mitral, a velocidade da onda E mitral e a velocidade da onda E linha do Doppler tisular. Então, está aqui a fórmula. Para ele calcular a pressão capilar pulmonar nesses pacientes, ele multiplica a relação entre a onda E mitral e a onda E linha lateral por 1,24 e soma 1,9. Esse valor deve ser utilizado, esse método deve ser utilizado em pacientes com insuficiência cardíaca leve a moderada. Ele não se aplica em insuficiências cardíacas mais importantes. Então ele calcula a pressão capilar pulmonar. Uma forma prática de se calcular a pressão capilar pulmonar é, na relação E' somar o número 4. Por exemplo, se eu tenho uma E' de 10, eu somo 4, dá 14, e corresponderia à pressão capilar pulmonar de 14. Se eu tivesse uma relação E' de 15, corresponderia a uma pressão capilar pulmonar de 19, 15 mais 4, 19.
Essa seria uma forma prática. Ou se não, a forma do cálculo de Naguet, mas como falei anteriormente, são as insuficiências cardíacas leves como máximo moderadas. A partir de aí ele perde bastante o seu valor. Já podemos calcular nesses pacientes com insuficiência cardíaca moderada importante a relação entre a onda E mitral e a velocidade de propagação. E assim podemos calcular a pressão capilar pulmonar multiplicando essa relação E velocidade de propagação por 5,7 e somando 4,6. Com isso, nós obteríamos, nesses pacientes com insuficiência cardíaca mais grave, uma pressão capilar pulmonar mais adequada, mais próxima da realidade. Então, nós vamos ver aqui um exemplo numa insuficiência cardíaca descompensada, num paciente que tem esses dados hemodinâmicos, uma pressão capilar medida pelo cateterismo, né, ou por um catéter de Schwann-Ganz em 23 milímetros de mercúrio. Ele apresenta uma fração de ejeção baixa, importante, 33%, e um volume diastólico final bem aumentado de 288 mililitros. O índice cardíaco dele é de 2 litros por minuto por metro quadrado, um pouco diminuído, o valor normal é de 2,5 litros por minuto por metro quadrado, de 2,5 até 7,5 seria o valor normal do índice cardíaco, aqui ele está um pouco embaixo do débito. Então é um paciente grave que apresenta uma relação E como vemos aqui, uma onda E de 108 centímetros por segundo e uma relação EA bem superior a 2, uma relação EA, nesse caso, de mais do que 2. Uma onda E septal, E' septal, de 5,1 centímetros por segundo, está aqui, e uma E' lateral de 14 centímetros por segundo. Aqui nós temos uma discordância, uma onda E septal muito baixa e uma onda E' lateral normal. Nesse caso, se nós utilizarmos a relação E' média, nós vamos obter, pela fórmula de Naguet, uma pressão capilar pulmonar estimada em 10,3 milímetros de mercúrio. Aliás, uma relação de 10 e uma pressão capilar pulmonar estimada em 10,5 milímetros de mercúrio. Portanto, nós vemos que esse método não se aplicaria, o método de Naguet, não se aplicaria nesse caso para esse tipo de paciente com insuficiência cardíaca muito importante, com fração de ejeção muito diminuída. Se nós utilizarmos, aqui nós temos uma onda E septal, daria 28 milímetros de mercúrio de pressão capilar, a onda E lateral daria 7 milímetros de pressão capilar pulmonar, portanto há uma discordância entre esses valores, e uma relação E' média, uma onda E com Doppler tisular de 3,14, projetaria uma pressão capilar pulmonar de 22,5 milímetros de mercúrio. Vemos agora que ele muito mais se aproxima ao valor medido pelo cateterismo. Ou seja, a utilização da relação entre a onda E mitral e a velocidade de propagação do fluxo é muito mais efetiva nesses pacientes com insuficiência cardíaca grave do que a utilização do método de Naguet. Então sempre vamos utilizar aqui, aproveitar a nossa velocidade de propagação para fazer esse cálculo em pacientes que apresentam insuficiência cardíaca descompensada. Muito bem, terminamos essa primeira parte de função diastólica e vamos, na próxima aula, ver a segunda parte da função diastólica ventricular e, portanto, os aguardo lá na próxima aula e até a próxima. Até.